E aí, chegamos! Como estão nessa noite maravilhosa? 20 horas e 2 minutos, dia 8 de dezembro de 2021, um ano que foi intenso, né? Mas aguardem 2022, hein? Aguardem aí porque vem coisas boas. Já estamos aqui com o Henrique Luiz Guinatti. Henrique, que é sumo sacerdote da Ordem Melquisedeque, que é um facilitador de cursos maravilhoso e também um terapeuta que você super recomendo aqui na cidade de Porto Alegre, mas ele atende online aí também. Boas-vindas, Andréia, Zita, Berna, Reguer, né, Grace, Marli, Anabela, lá de Portugal, lindona, agora sim, tá firme aqui com a gente. Mais as meninas aqui que chegaram também, a Ana Luísa, a Kátia, a Andréia também chegando aqui. E o pessoal vai chegando porque hoje o tema é muito, muito bacana. Hoje o tema é importante. E eu vou fazer para vocês a mesma colocação que eu fiz, eu acho que, não sei se foi com o Henrique na live, não, foi com o Carlos Odoni, né, do Movimento Gaúcho de Ufologia. Quando a gente começa a estudar esses assuntos agora, na atualidade, a gente se debate com uma grande dificuldade, que é o quanto nós já consideramos esses assuntos fantasia, tá? E isso foi implantado na nossa mente, para que nós não soubéssemos a verdade. Isso foi transformado em filmes, foi transformado em peças de teatro e uma série de outras formas de desfazer ou tirar o acesso ao conhecimento, fazendo com que isso se torne um conhecimento lúdico. Então hoje eu vou me distrair, hoje eu vou me divertir, vou saber um pouquinho lá sobre cidades intraterrenas, um assunto leve, tá? Só que não é, só que não, né? Este é um conceito que nós precisamos modificar dentro de nós, dentro do nosso coração e da nossa mente. A nossa mente vai bloquear quase tudo o que você ouvir aqui hoje, certo? E tem sido assim ao longo dos nossos programas. Eu tenho alertado para vocês ouvirem com o coração, certo? Este alerta é sério, porque isto não é lazer, não é um programa de entretenimento, é um programa de conhecimento, de despertar, de abrir os véus que nos mantêm na inconsciência e que permitem que a nossa energia seja saqueada diariamente por seres que vocês não fazem a mínima ideia. Tão estúpido é o negócio. Então, vocês que estão aqui, meus parabéns. Recebam o meu abraço do Henrique, né, pela coragem de quebrar esses véus, de abrir a sua mente e deixar o seu coração agir a partir de agora. Henrique, muito bem-vindo. Vou liberar o seu microfone aqui. Obrigada por fazer parte dessa jornada aqui com a gente, Henrique. Com certeza. Boa noite a todos. Esperamos aí que a gente possa compartilhar alguma coisa que faça diferença na vida de todos, porque realmente o momento é mágico, toda a informação é importante, mas, como a Carla falou, quebrar esses grilhões de tudo que foi semeado em nós, de programas, de hologramas ilusórios, negativos, limitantes, é a chave. Porque senão a gente vai continuar acreditando nas mentiras que nos contaram, tomando como verdade e deixando de viver a vida com a plenitude que ela nos oferece. É isso, os caminhos já estão abertos. A gente não está dando os passos ainda porque não acredita que é possível, que é real, e a gente olha para o que a gente vê à nossa volta e acha que isso é real. Tá? Então essa desconstrução é a nossa salvação. Vai doer um pouquinho, mas vocês são fortes. Vocês não são jovenzinhos, vocês são seres muito antigos e estão já lembrando disso. Então, recebam o nosso abraço, né? Vocês são deuses, vivendo uma experiência aqui. Parabéns pela coragem, né? E muito feliz por, olha aqui, chegando Patrícia, Rosa, Grace, Lidiane, Francine, Adriano, Tiana, Marluce. Muito bom. Vera Canani, vai ser um arraso. Eu vou em seguida anotar as perguntas de vocês para passar para Henrique. E vamos conversar então, Henrique, sobre essas cidades, esses centros intraterrenos, né? Que tamanho tem isso? Que partes do planeta engloba todo o planeta? Como isso funciona? A Terra é oca, Henrique? Com toda certeza. As pessoas não têm um entendimento muito correto sobre isso e muita informação tem sido passada truncada. As pessoas estão misturando cidades intraterrenas com túneis subterrâneos das forças sinistras.
é muito diferente. Então, é preciso entender assim, temos duas entradas principais no Polo Norte e Polo Sul, onde as naves entram, vindos de outros sistemas estelares, e outras milhares de entradas espalhadas pelo mundo. Então, uma das coisas que as pessoas não sabem no mundo inteiro é que o ponto mais importante está no Brasil, de todas as cidades intraterrenas. Eles falam em Shambhala, em Agartha, e Agartha é um reino onde uma cidade chamada Shambhala está lá dentro. Shambhala foi transferida lá do Tibete e hoje está aqui no Peru. Está aqui, no Lago Titicaca. E nós temos Ibês. O que é Ibês? Ibês, o nome vem, a gente não pode dar muita informação, mas é um significado desse mundo intraterreno onde estão o excelso quinto e sexto senhor, a rainha Inês, uma corte espiritual que são os que comandam a Terra hoje. O comando divino da Terra está ali, todo ele ali. Então, são seres muito especiais. Mas eu vou começar a falar primeiro de Aurora. Então, dentro desses centros intraterrenos, nós temos a Aurora, que fica em Salto, no Uruguai, que é ligado à cura planetária. Lá a gente consegue enxergar energia vril, levantando de tardezinha do chão, branco azulado, muito lindo. E o que ocorreu lá? Lá, o dono das terras, lá do Dom Tona, Ângel Tona, já está falecido. E um dia, depois do falecimento do Padre Pio de Petralcina, 3 dias depois, o Padre Pio apareceu para ele e pediu que ele comprasse as terras da frente. Ele não tinha dinheiro. Dias depois apareceram as pessoas no banco, o gerente ligou, tem umas pessoas aqui depositando dinheiro, tanto valor, era exatamente o que precisava para comprar lá. E olha como as coisas são. O Tona era veterinário, ele dirigia avião e era tocador de bandoneão em cabaré. E aí a vida dele mudou completamente. Houve uma explosão num abacateiro, num umbu. É uma área muito grande, é laranja, tem tudo que é fruta, e aquele umbu ali no meio explodiu. E é um lugar onde deu passagem à energia, porque lá os aviões vêm e perdem o contato com a torre. E ninguém sabe por quê. Pesquisaram, fizeram de tudo. Porque é minério, porque é isso, porque é aquilo. O Dr. Murtak foi para lá com mais um cientista alemão, ficaram acampados lá para ver as naves, levaram todos os equipamentos possíveis, não viram nada. Aí um dia eu fui falar com o Antônio, disse, eu vou te dar o melhor equipamento que eu tenho aqui para mostrar para vocês quando as naves chegam. Pegou um cachorrinho fotos e deu para eles levar junto para a barraca. Às 2 da manhã o cachorrinho acorda eles saem para fora, a nave parada acima deles, pegaram filmadoras, ligaram equipamento, nada funcionou. Bom, lá é assim, tirava foto, apareciam as coisas. Eu tive a oportunidade de ver das mãos do Tona, que me recebeu lá. Eu fui conduzido para lá espiritualmente quando ninguém falava em Aurora. E fui conduzido pelo meu coração. E cheguei lá. Quando cheguei, ele disse, você já está atrasado. Estou esperando há muito tempo. O que você está esperando? Aí, o que vão fazer? Dormir debaixo daquele abacateiro. Frio, gente. Montei. A gente foi com um carro velho de um amigo lá de Quaraí, que vazava gasolina, e eu levei um amigo junto, mas ele dormindo no carro, eu digo, não. Montei meu colchonete, todo vestido de abrigo, com pala de gaúcho, com mais cobertores, assim eu me deitei. Lá pelas tantas da manhã eu acordo com cabrito, galinha, gato, cachorro, tudo por cima de mim. E acordei porque uma vibração. Eu olho para cima, aquela nave parada a 20 metros de altura, acima de mim. Foi a minha primeira viagem para lá e começou toda a história. Depois filmei durante 1h30 as naves charutos, naves mães enormes, as naves pequenas saindo, recolhendo minério lá. Essa gravação de 1h30 estragou a minha filmadora, na Panasonic, naquela época. Eu mandei para São Paulo para o maior especialista que tinha lá, ele ficou com ela quase 1 ano, trocou todas as peças e o defeito não desaparecia. O filme de 1h30 ficou todo virado. O começo no fim, o fim no começo, o meio para cá, um tanto para lá, e um raio de luz descia assim na filmagem com aquela vibração. Ele trocou tudo e depois disse, eu não vou lhe cobrar nada,
só não troquei a carcaça e essa máquina não funciona, eu não tenho explicação ainda. E essa máquina ficou aí assim. Bem, depois foram várias viagens para lá, várias experiências. Havia um local que as naves pousavam e havia uma cruz que as pessoas deitavam e eram curadas. E o Tona me disse numa das viagens, vá ficar tranquilo que eu vou mandar alguém levar você lá à noite. E quem me levou foi um gato do Tona. Ele veio, me acordou, foi na minha frente, deitou dentro daquele lugar, quilômetros andando à noite, no meio de um campo que eu não conhecia. Numa seguinte viagem, eu cheguei lá, pronto para ir dormir numa casinha. São duas partes. Uma onde o Padre Pio se materializa e a Mãe Maria. E do lado, onde é de Nicolás. Aí aquela ali é bonitinha, arrumadinha. Nicolás foi um comediante da Terra que hoje trabalha lá, junto com o Ei e a Maia, que são seres extraterrestres. E a parte do Padre Pio era chão batido. Um ladinho tinha uma laje, um estrado de cama com papelões. Bom, ali a gente dormiu. Às 2h, o Padre Pio entra naquele espaço, meu amigo segue dormindo e ele me diz, venha. Me levou para dentro do campo com 3 graus negativos e me sentou na beira da entrada da cidade interterrena. Diz, agora você fique aqui. Eu apaguei, fui levado lá para dentro, passei uma série de experiências. Fotos foram tiradas. Eu tirei uma foto naquele lugar mágico que os bichinhos se munificavam, que é aquela árvore fantástica abriu o buraco. E o que apareceu? Apareceu na revelação o Padre Pio acima da minha cabeça, segurando uma caveira, que era o símbolo da vida e da morte, de um lado e de outro, elementais de todos os jeitos. Fotos apareciam anjos, seres de todas, não só fotos que eu tirei, mas outras pessoas tiraram. Eu tenho uma aluna de Passo Fundo que assistiu a live anterior. Dentro da bolsa dela, a máquina disparou quando ela revelou em Passo Fundo. Lá estava uma das minhas monas, o Rian, fazendo o gesto de cortar os chakras inferiores e um templo de luz e uma nave. Está revelada, a foto existe até hoje. A Aurora é preocupada e direcionada para a cura planetária, que é o que está acontecendo agora, eles estão no comando. Quem comanda lá, Mestre Moria, ao lado de Padre Pio, uma série de seres muito especiais. Isso é Aurora. Depois dali eu fui para Ercos, que fica em Capilla del Monte, em Córdoba, na Argentina, que é o centro intraterreno do Arcanjo Miguel, onde as naves de Miguel se reúnem e fazem todo o patrulhamento do nosso sistema. Lá eu tive a oportunidade de ser levado para dentro dessa montanha sozinho. Eu fui convidado por um grupo de metafísicos e eles nos buscaram no aeroporto de carro. Quando nós começamos a andar, uma nave nos acompanhava e eles ficaram enlouquecidos. Eu pedi para sentar atrás do carro, que também levei uma amiga junto, e eles queriam que eu fosse à frente. Não, eu tenho que ir atrás, porque eu tenho que ficar me conectando. Quando eles viram a nave, já ficaram todos oriçados, não entendiam o que estava acontecendo, e aí disseram, nós estamos lá há 1 semana e não apareceu nave nenhuma. Você pisa aqui, essa nave nos acompanha. Quando nós chegamos lá no local, começou um temporal de vento, e quando a gente olha para cima, saindo do carro, 3 naves trianguladas, que é a chave do Arcanjo Miguel, parando em cima de todo mundo. O grupo deles enlouqueceu. Mas tudo aquilo eram experiências e aprendizados para nós, porque a gente imagina indo para uma barraca arrastando uma mala, cada um, louco de fome, aí a gente senta lá e eles vêm com uns amendoinzinhos para a gente louco para comer alguma coisa consistente, mas a gente estava viajando o dia inteiro. E ele queria sair cedo da manhã, eu disse, não, eu tenho uma instrução para sair daqui às 9 horas, porque é um lugar desconhecido, tem muita neblina, é muito fácil se perder, e eu sou conduzido por aqueles que me chamaram aqui. Então, se vocês querem ir comigo, é assim. De manhã ele me acordou, de madrugada, que eu digo, não vou. Eles foram sozinhos. Resultado da brincadeira, eles se perderam. Nós subimos no meio do caminho, a minha amiga era um pouco pesadinha, tinha dificuldade para subir aquela montanha. No meio do caminho, saindo de um precipício, apareceu um nativo indígena, assim, jovem, me cumprimentou, ela, eu vim para ajudar a senhora, para ele ficar mais tranquilo fazendo o que ele precisa fazer. Ele nos levou até lá em cima, daí eu disse para ele, eu não quero subir até a cruz, é muito longe, não vai dar tempo. Diz ele, não, o que o senhor quer exatamente?
Aí eu expliquei onde é que eu tinha que chegar, que eu tinha que encontrar uma poltrona de pedra do Saint-Germain. Nós estamos perto. Aí chegamos no lugar e eu fui me deitar nessa pedra. Quando eu me vi, o que deu, o rapaz sumiu. Era um ser espiritual. E ele tinha dito para mim que ali haviam sido mortos muitos índios pelos espanhóis, como os espanhóis fizeram em todo lugar. Né? E quando eu me deitei naquela pedra e começou um processo de transmutação, que São Germain conduziu, eu comecei a ouvir os lamentos, os choros, uma coisa que doía na gente de ouvir. Crianças sendo mortas, eu vendo aquela cena toda. Essa foi a experiência. Nós fomos para ficar uma semana, nós descemos dali, e aí eu ouvi a voz do Arcanjo Miguel: agora você vai ter a prova da sua transmutação. E nós chegamos e estava aquele grupo dos argentinos lá debaixo de uma árvore, a gente cansado, olha, ninguém levantou para dar uma pedra para a gente sentar. Nós estávamos horas e horas caminhando, e eu fiquei analisando aquilo. O que mais tinha me tocado é que eles se assustaram quando eu disse que o meu instrutor da Terra era o Cristo Sananda. Eles disseram: mas engraçado, o nosso mestre é Jesus, está encarnado hoje. Eu digo: começou a função, né? Tem que vir para cá para isso. Aí nós chegamos ali, eu fiquei de pé e comecei a ouvir um passarinho cantava a coisa mais linda. Era uma árvore enorme. Eu comecei a chamá-lo. Quando ele desce, era uma caturrita verde, cantando como outro pássaro. E ela subiu no meu braço, ficou no meu ombro, e o Arcanjo Miguel disse: essa é a prova da transmutação. Você não assusta os animais. Você sabe, ele não desceu antes para mostrar para você que você está transmutado. Eu digo: opa. E a missão de vocês está cumprida, vocês podem ir embora. Aí me disseram: olha, o nosso chefão está lá dentro do carro, com muita dor, está muito mal. E eu fui até lá, umas coisas estranhas, porque eu cheguei com a intenção de ajudá-lo. E o Arcanjo Miguel tomou conta de mim e deu uma lição para ele. Falando do ego, que aquilo tudo que ele estava sentindo no estômago, no intestino, era o ego dele que era inflado. Meu Deus, eu ouvindo aquilo ao mesmo tempo, fiquei com uma vergonha. Coloquei a mão na barriga dele, ele em seguida, a dor foi embora, e aí eu disse para ele: agora vai ficar bem, voltamos. Quando nós voltamos, ele veio lá e disse para o grupo: pode recolher tudo que nós vamos embora, não vamos ficar mais uma semana aqui. Aí eu entendi o que eu tinha recebido. Nós, com malas, não tínhamos como voltar para a cidade, porque é longe, e eles foram embora e nos deixaram. Aí eu disse: vamos caminhar com essas malas dessa estrada de chão, comendo uma poeira, um dia quente. De repente, para uma caminhonete. Onde vão? Onde a gente quer chegar na rodoviária para ir para Córdoba. E o senhor nos deu carona, a gente sentado atrás, imagina como é que a gente ficou de pó. Aí, quando chegamos na rodoviária, eu só disse para minha amiga: corre, que é aquele ônibus lá que vai sair. Enquanto ela foi pegar as passagens, eu segurei o ônibus, botei as malas para dentro, entramos no ônibus, lá fomos nós embora. Nossa viagem durou um dia. Chegamos em Córdoba, fomos de volta para o Ezeiza, aí, na capital. Resultado, naquela época da greve, não tinha voo para o Brasil. Tinha tudo cancelado. Mas o rapaz do táxi nos levou e nos buscou, ficou muito amigo. Ele disse: eu tenho uma pessoa amiga da Varig, fiquem tranquilos no hotel que eu vou resolver. Ele conseguiu para o outro dia cancelamento de alguém, a gente veio embora. Então, a nossa viagem para eles durou uma noite. E um dia, uma tarde, o dia todo até a tarde. Isso foi a viagem da transmutação em Hertz. E lá, Mãe Maria me disse: vai acontecer uma coisa muito triste contigo na tua volta, você vai descobrir algo muito incrível, mas eu vou te dar um presente muito grande se você passar por isso. Isso foi Hertz para mim. Outro lugar mágico, aparecem naves, luzes, bolas de fogo andando por aquilo lá que são naves. Né? Dali nós temos que ir para Mitislán, no altiplano peruano, onde estão índios com 7, 8 mil anos que não morrem mais, estão eternos. Foi pisado lá sobre o Oscar Luckner, sueco, que acabou em Barra do Garças e veio a falecer, foi levado para dentro de Bes. Lá realmente é um lugar mais elevado de energia espiritual desse planeta. Intocável, só os nativos chegam lá, ninguém mais tem autorização para pisar, para não macular aquele lugar. E aí entra os mundos intraterrenos. Todos esses lugares têm conexão, as cidades se comunicam, tanto física como espiritualmente. A gente sai lá do Peru,
Tem uma estrada enorme subterrânea que vai parar em Barra do Garças. É incrível, é lindo, tudo isso. Aí por isso que as pessoas hoje estão confundindo os túneis das sombras dos seres negativos, são outras coisas, não tem a ver com essas cidades. Nós temos no Brasil muitas entradas. A Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro, é um lugar mágico que tem uma porta que se abre. É isso que é difícil as pessoas entender. Existem passagens físicas, mas 99% são passagens espirituais, que abrem apenas para quem está pronto e preparado e é chamado para esses lugares. Senão a gente não vai. Em Barra do Garça tem o Dedo de Deus, que é a montanha, ali é a passagem, todo mundo vai até lá, sobe e desce, não acontece nada. Quando eu cheguei lá, que eu fiz o meu trabalho com o grupo, fiquei recostado, me desdobraram, eu vi a entrada, desci para Ibês, é muito lindo, gente. Lá existe o refrigerante mais refrigerante que eu já bebi, que é o Almíscar. É a coisa mágica, a gente toma. Eu estava super, imagina o calor daquele lugar. Eles me deram de beber, eu refresquei inteirinho. Eu experimentei 5 tipos de batata doce, cada uma com sabor diferente. Que eles me deram pedacinhos para provar. E assim, muitas coisas, tecnologias, conhecimentos, me levaram a uma biblioteca em Ibês, onde está a história da Terra. E isso existe em todos os lugares sagrados, né? Essas bibliotecas de acesso, onde mantiveram oculto dos trevosos a verdade. Qual é a verdade? Que nós fomos filhos de Deus perfeitos. Estamos manifestando um mata-borrão, e é isso que nós temos que transformar, curar, ressignificar, para fazer uso desse poder, que é o poder de co-criador. Nós somos co-criadores. Mas como assumir essa condição? As cidades intraterrenas estão fazendo um trabalho nesse sentido. E, mais especificamente agora, estão conectados Paulo Veneziano na Ilha de Páscoa, que tem uma comunicação direta com Telos, com a Dama, porque são irmãos de jornada. O que nós temos em Telos? Lá estão guardados os conhecimentos sagrados lemurianos da época da luz, né? E diante disso, da Atlântida de luz, antes da queda, aquilo que era iluminado foi guardado lá nas bibliotecas, os ensinamentos, conhecimentos, e agora está sendo trazido de volta para as pessoas. Muitos estão recebendo e não têm ideia de como, porque fica oculto. Se a pessoa sabe muitas dessas coisas, ela vai pirar, vai enlouquecer. Porque é muito amor, não dá para entender. As pessoas só experimentando. A gente, quando eu cheguei perto de Paulo Veneziano em corpo físico, eu duvidei, aquele velho, porque isso aí é mais um Rapanui para me enganar, para me tirar dinheiro. Aí a primeira vez ele me levou para a caverna dele e começou assim. Meu pai, ele não me cobra aluguel, eu vivo aqui nessa casa que ele me deu. Aí ele foi até a beira do mar, pegou uma lanterna e com a mão ele pegou uma lagosta de uns 2 quilos. Vou preparar para você, que eu sei que você gosta. Fez um chá e na hora de comer ele disse, se você quiser eu tenho um vinho bom, mas a gente pode beber? Eu disse para ele, pode sim, sabendo beber, pode beber, não é nenhum problema tomar um vinho. Me serviu um vinho, com certeza não era por causa daquela marca chilena, era totalmente diferente. E aí, no meio daquela conversa, a primeira coisa que ele me disse, você pensa que eu quero ter o dinheiro, você nem tem dinheiro, você tem $500 no bolso. E tem uma dívida enorme para pagar dessa viagem. A partir de hoje, quem vai te conduzir sou eu, você vai voltar para cá com os grupos. E aí começou todos os ensinamentos. E as provas são incríveis. Existe uma caverna chamada Duas Ventanas, que a gente entra para dentro dela e sai e tem 2 janelas que estão para o mar, que não tem como sair dali. Ele me levou lá para dentro, tudo escuro, imagina, não me deixou levar a lanterna, me largou lá e subiu. Eu digo, o que eu faço agora? Voltar como? Vou me bater todo nas pedras, porque, sabe, andando com ele é uma coisa, agora andando sozinho, haja lanterna, porque senão eu já não vou. Mesmo com a lanterna a gente cai, a gente se bate. Eu experimentei até a beira do mar e botei a cabeça para fora, olhei, tinha um caminhozinho assim, bem perigoso,
Mas que subia, eu digo, mas eu vou subir aqui. E fui. Quando cheguei lá em cima, está ele sentado, com um chá já pronto, um foguinho aceso. Você demorou demais para achar o caminho, né, meu filho? Digo, começou as lições. Aí ele me deu o chá para tomar, depois ele botou a mão na minha cabeça e me desdobrou e me levou para conhecer o planeta dele, outros lugares, ensinamentos. E assim ele fez muitas vezes. Eu tinha que sair escondido dos grupos pela janela do banheiro do meu quarto para ninguém ver, porque o pessoal queria me seguir, queria ir atrás. E a gente caminhava quilômetros, eu estou falando em 20 quilômetros, em 23 quilômetros, que é mais exato, e ele atravessava aqueles morros e me largava e te vira agora, no meio da madrugada. Tudo ensinamento. Quando eu achava o lugar de voltar, quando vinha, aparecia um carro para me levar. Então, eles são muito mágicos. Aonde ele ia, ele tinha uma coisa escondida, era impressionante. Ele um dia puxou do mar uma linha e tinha um Mokomiro, que é um bastão de poder que ele me deu, como deu para o Paulo Cronenberg também, para a gente fazer as magias, né? Ele tirava de lá e fazia as coisas com a gente. Esse é o Paulo Veneziano. E ele é completamente brincalhão. As pessoas esperam que ele se vestia com roupa que ele ganhava das pessoas. Calça de brim. Aí ele me aparece numa das missas, ele entra com uma camisa do Grêmio, sabendo que eu era do Inter, né, torcedor, eu de camisa vermelha, aquele dia, não sei porquê, ele entra e me dá uma olhada assim, do lado dele uma criança caminhando, que era uma menina, filha de uma pessoa de Santa Cruz, que o dono da agência que nos levou estava muito mal, porque ele tinha dado um cavalo de presente para esse amigo, esse cavalo chutou a criança e matou. E aí ele entrou com aquela criança e disse para mim, hoje nós vamos curar o teu amigo. Aquela criança iluminada, daí eu chamei ele e falei o que estava acontecendo, e ele debochando de mim, andou no meio do grupo, enquanto estava tudo lotado, cheio de gente, ele veio só no meu grupo, pegava as mãos de cada um e abençoava. Isso já foi nas várias viagens. Da primeira viagem que ele apareceu fisicamente, eu saí para fora da igreja e fiquei num vãozinho, estava chuviscando, e eu estou parado ali, e alguns do grupo vieram durante a celebração da Eucaristia, aí ele sai de dentro da igreja e olha para o grupo e diz assim, eu estou aqui por causa do meu filho. Ele falou com cada um, menos comigo. Ele disse uma coisa para cada pessoa, e aí ele veio e disse, vocês estão vendo que está chovendo e que tem lua no céu? Quando a lua, que é a magia da Mãe Divina, se encontra com as lágrimas do Pai, eu estou na Terra. Matou todo mundo, né? E assim foi sempre. Uma ocasião, o grupo foi para a boate e eu ouço a voz dele me chamando, estávamos eu e o Paulo. Aí ele nos chamou, sentamos no barranco do outro lado da boate. E ele começou a nos instruir. Eu digo, mas o pessoal vai sair daqui a pouco. Eles não vão nos enxergar. Nós seguimos conversando ali. O grupo todo foi embora, 100 metros era o hotel. Ninguém nos viu. Ninguém. Essa é a magia desses seres. E ele dizia assim, vocês têm essa mesma capacidade. Só vocês acreditaram nas mentiras e agora não querem acreditar na verdade. Então, é isso que nós temos que despertar, gente. É entender que existe um poder dentro de nós que chama-se a chispa divina, a fagulha de Deus em nós, que uma vez sendo despertada, ela se encontra no timo. É o Cristo que cada um é. Está adormecido. Despertou ele, deixando ele assumir a nossa vida, nós vamos co-criar qualquer realidade. Se parar de ficar 24 horas do dia pensando nos seus problemas, nas situações de dificuldade, os mundos extraterrenos vão revelar para nós a chave de entrada nesses céus que existem à nossa disposição, que é mais de um. Então, todas as mentiras que contaram, as religiões montaram, fundamentadas em cima desses seres que vieram para cá nos comandar, nos controlar, escravizar, estão sendo destruídas. As últimas etapas foram aceleradas, agora nós estamos diante de algo magnífico que vai acontecer em 2022, que eu já vou adiantar um pouco da conversa da outra live.
as naves vão se mostrar de forma intensa na Terra, total, em todos os lugares, para que as pessoas comecem a trabalhar a sua mente, o seu coração, aceitando a verdade diferente do que os filmes ensinaram. Porque o único filme que mostrou a realidade da Confederação Intergaláctica é Star Trek. Inclusive, eles estiveram lá agora, o criador e mais o capitão que todo mundo conheceu, eles estiveram em Ganimedes. Houve uma reunião agora recente lá, que foram levados militares do mundo todo, especialmente essa linhagem que se criou nos Estados Unidos, que são uma linhagem de militares ligado à parte das naves, dos satélites, dessas coisas todas, que tem o comando e o controle para trabalhar com a aliança. Então, houve essa reunião, eles foram levados para lá em naves, onde eles foram adormecidos, e em minutos eles estavam lá em Ganimedes. Minutos. E lá é mágico, existem 6 entradas para dentro do mundo intraterreno de Ganimedes, que tem um oceano maior que todos os oceanos da Terra, onde existe vida de vários sistemas estelares. Então, são cúpulas onde eles reproduzem a vida de cada um desses lugares para que esses seres fiquem ambientados. E lá a gente encontra esses 9 conselheiros de Deus, né? E só de chegar perto, as pessoas que estiveram lá, nós temos um camarada que usa um pseudônimo e que com quase certeza ele é brasileiro. Se não for brasileiro, mas a esposa dele é. E ele está lá dentro desse grupo de militares e ele foi para lá. E ele conta que chegando, separado por prédios, perto de onde estava a reunião desses seres, a paz que ele sentiu, a beleza, a grandeza, o empoderamento, é uma coisa que ele não consegue descrever. E nós estamos prestes a viver isso. Então, mas só vai viver isso quem começar a transformar a sua vida. A higienização interna é todos os impulsos que estão vindo dessas cidades intraterrenas, especialmente agora o foco em Telos, porque eles estão nos dando códigos sagrados da regênese estelar divina, que vem das mãos de Metatron, mas que passa por Adama e por outros seres que estão lá, que estão trabalhando o nosso DNA, que estão mexendo para que realinhe tudo com a perfeição. Apesar dele ter sido contaminado ou desestruturado, ele está aqui, prontinho, nesse corpo físico, nesse receptáculo da nossa alma eterna, esperando que a gente dê o comando para ele despertar. E o comando é a transformação interior, são as práticas de oração, meditação e outras práticas espirituais, porque o caminho evolutivo tem só um jeito. As práticas, que é alcançada através do autoconhecimento e da própria transformação do ser, que abre-se para a verdade e aí começam a se fechar todos esses portais que não são verdadeiros. Esses mundos intraterrenos interconectados, eles têm portais interdimensionais espalhados por todo o planeta. Tem muita gente sendo levada durante o sono para lá. O fato de estar sentindo dores articulares, cansaço, ou não conseguirem dormir, tem a ver com esses trabalhos que vêm, do nível de informação que se recebe. Porque é tudo tão grandioso, é tão lindo que o Pai está oferecendo. Esse Pai verdadeiro, Criador único, que é um Pai de amor que jamais criaria inferno, jamais colocaria alguém no inferno eterno. Esse não é o Deus verdadeiro. Esse é o Deus que veio para cá, que mentiram para nós, que criou certas religiões e que injetaram dentro de nós informações que não tem nada a ver com a realidade desses mundos de luz. Chegaram já na Terra, estão aqui em redor, em torno de 30 naves, e essas naves, enormes naves mãe, pode considerar do tamanho do Rio Grande do Sul e até maiores, né? Tem naves do tamanho do Brasil, elas têm lá dentro as 24 raças que deram origem a quem nós somos. Nós, você, eu, a Carla, nós temos 22 tipos de DNA de raças que foram semeados aqui em nós.
E eles estão vindo para assistir esse momento do nosso salto quântico para uma dimensão superior. Que seja a quinta, e não é só a quinta. É para além dela, para muitos. Porque nós temos uma missão, quem está aqui são os seres mais corajosos do universo, que acertaram estar aqui nesse momento para redescobrirem as verdades dos centros intraterrenos, das cidades de luz, dos mundos extra da Terra, aí extraterrestres, intraterrenos, ultraterrestres, ultraterrestres trabalhando junto agora. E nessas naves, os seres que estão lá, eles detêm conhecimentos incríveis. Essa tecnologia está sendo trazida para a Terra e a partir do ano que vem, isso tudo vai se ampliar. Tem muita coisa que já está aí e não pode ser revelada. Tem muita coisa que está escondida ainda nesses mundos intraterrenos e que vai ser trazido para cá. Eles trouxeram de fora, fica guardado um tempo lá para não ser revelados. Porque as pessoas não acreditam que exista uma máquina que você entra dentro dela, ela reconstrói seu corpo físico, mental, emocional e os corpos espirituais. A recém-inauguraram um aí no mundo e que colocaram uma pessoa lá com um tumor cerebral. Ele ficou deitadinho ali, uma meia hora, vamos dizer assim. E quando ele saiu, que deu o tumor, ele estava com a perfeição divina original. E é isso que nós temos que nos convencer. Nós somos eternos. A gente não foi criado para morrer, para entrar nesse ciclo de samsara, de nasce, morre, reencarna. Isso é uma bênção divina para que a gente tivesse a oportunidade de continuar evoluindo. Mas a gente pode alcançar a imortalidade agora, com essa ascensão. A gente pode ir para a nova terra e lá ter a continuidade para continuar vivendo e não morrer mais. Quem é que não quer isso? Mas aí temos que ressignificar tudo que a gente já aprendeu. Eu digo assim, passe uma borracha cósmica em tudo que você já aprendeu, já ouviu, não importa que veio de pai, de mãe, de escola, de sociedade, da religião, esqueça. Este Pai de amor está nos presenteando com o nosso retorno para a casa celestial. E eu não estou falando de um lugar. Nas moradas de nosso Pai existem muitas mansões para receber quem? Esses corajosos que estão aqui agora. Porque nós vamos fazer a ponte, uma vez alcançando a ascensão, para que os pleiadianos possam se libertar desse tempo que eles estão prisioneiros da quinta dimensão. Porque ficar no lugar sem sair é ser prisioneiro. É estar limitado, eles podem ir adiante. E aí imagina essas 24 raças que nos geraram. Nós temos 24 pontos de luz dentro de nós, desse DNA cósmico, estelar, galáctico, que é um nível que nós vamos alcançar agora. Agora, um humano, divino, galáctico, angélico. Com a abertura desse portal agora, desse grande eclipse, é isso que nós estamos recebendo. Os códigos sagrados que acionam isso em nosso DNA. Ah, mas vai fazer assim amanhã? Depende. Se a gente acelerar, se a gente se unir, se a gente trabalhar em conjunto para fazer com que as pessoas se libertem dos seus achismos e entrem, mergulhem na verdade, que é puro amor, e se sentirem acolhidos, protegidos e amparados pela luz, por todos esses seres que nos amam e que estão batendo palmo para a nossa vitória, que já foi alcançada. É só uma questão de tempo. Por quê? Porque aqui a dualidade tridimensional tem linhas de tempo que estão num nível de profundidade, de altura, de largura, e saindo disso não tem. Tudo se funde no mesmo lugar. E aí que está a chave. Então, as pessoas pensam, lutaram a vida inteira pelo petróleo do Oriente. Não é o petróleo, gente. São os portais de luz que existem lá. Lá existe o portal do Cristo Sananda. É o maior e mais incrível portal do mundo. Vai tudo que é trevoso para lá, porque, além desses outros portais, é onde os trevosos fugiram da Terra. Só que eu tenho uma notícia para dar para vocês. Foram todos fechados. A Aliança de Luz fechou, ninguém foge mais daqui. Os que foram tirados já foram, e aqueles que estão ainda escondidos, eles não têm mais poder sobre nós. Então, tire esse poder desses seres. Você é um ser divino. Assuma o comando da sua vida e diga não para todas essas feitiçarias, magias, controle que existe aí, que tem que terminar e vão terminar. Então, esses portais foram lacrados, por quê? Só entra a luz. Ninguém foge mais.
tentar fugir, a aliança pega e vai levar para o seu lugar, aonde esse ser vai continuar evoluindo, porque o pai é bom a esse ponto. Eles vão continuar o processo evolutivo, e aqueles que não têm mais como aproveitar vão ser diluídos e voltar ao manancial cósmico. Todos os reinos estão passando por esse processo, e os mundos intraterrenos estão no controle desse processo mais próximo de nós, porque eles vivem dentro dessa terra. Lá existe sol, céu, oceano, tudo que nós temos aqui. Só, claro, outra vibração, outra energia. A gente respira oxigênio, tem lugares que respiram amônia, respiram hidrogênio, enfim, bem diferente daqui. A gente não consegue entender. E uma chave mágica que nos deram agora nos últimos dias. Nós temos esse nosso corpo construído na base de ferro. É por isso que a gente adoece e morre. Ferro e ferrugem, né? A base que nós vamos receber é de cobre. É outra forma que nós vamos ter que crescer muito para entender. O que é que faz esse cobre? Muita coisa. Ele é um elemento de condução que facilita a comunicação. Enfim, é abrir esse portal do coronário para que a gente comece a acessar essas verdades, gente. E eu quero dizer uma coisa, duvide de tudo que eu estou falando, mas eu vou desafiar você a testar isso. Com seu coração, com amor. Teste cada coisa que eu falei aqui, vá procurar informações, vá ler, se instrua, mas junto, medite, silencie, coloque seu coração a funcionar e siga o que ele lhe disser. O mestre interno está começando a se abrir, o eu sou, se unindo com o eu superior, com o Santo Cristo pessoal, para que a gente assuma a divindade que nós somos. Tem muita coisa para falar de mundos intraterrenos, mas essa informação era mais... Estão todos interligados e jorrando sobre nós agora a graça de Deus. As pessoas dizem que Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma terceira parte de Deus. O Espírito Santo é a graça. Quando você chega a um ponto de silenciamento, de conexão com a luz, você recebe a luz do Espírito Santo. O batismo de fogo é a graça de Deus que entra em você. Então peça todos os dias, Pai, derrama a tua graça em mim, me renova, me transforma, modifica a minha vida, traz para mim aquilo que tu criou para mim e que eu não acreditei, que eu sou dono de tudo isso. Eu quero tomar posse dessa vida que tu criaste. Ele vai atender você. Não determine tempo, determine qualidade. Cada momento que você viver, viva com amor pelas pessoas, pelos animais, por todos os reinos. Tudo está sendo transformado. Existem mundos que são seres plantas. E aí a gente vê aqueles filmes, né, que a gente assistiu aí, daqueles magos do Harry Potter. Lembra das florestas inteiras caminhando para defendê-los? Esses mundos existem. Aí, todos conduzidos pelos elementais. E aí, quem somos nós para entender? O Pai manda para cá os cetáceos dourados, golfinhos, baleias, que vieram de Sírios, são mestres de Sírios, que vieram para cá para harmonizar a droga da energia que a gente criou, mantendo um nível que não exploda o planeta. E o que estão fazendo os trevosos? Matando as baleias, matando os golfinhos, desnorteando eles com as mudanças que fizeram de ressonância com as harpies da vida, e eles indo encalhar nas praias. Esses seres são mágicos. Por isso que as crianças que são dotadas de uma capacidade superior, que são ditas excepcionais, chegam perto desses seres, sorriem, brincam, ficam em paz, porque eles transmitem isso. A linguagem dos golfinhos é uma linguagem extraterrestre. Isso que a gente ouve, esse choramingozinho, essa risadinha de um golfinho, eles estão transmitindo para nós a nível quântico, para dentro do nosso sistema físico, chakras, vórtices mais, linhas axetonais, todo esse campo de vibração, muitas mensagens quando eles estão se comunicando, quando eles estão brincando. E olha, eles são por alegria, é só observar. Então, todos esses seres estão aqui e nós somos um só. Quando a gente entender isso e parar as agressões, parar as loucuras, com meu próprio irmão,
a luz se fará acesa nesse planeta e nós estaremos nos elevando muito. E isso é para cada um. Então, qualifique o seu dia. Tente ficar mais alegre, conviver com as pessoas para cima. Se afaste de tudo que puxa você para baixo. Você é a luz do mundo, convença-se disso. Você é a solução. Então, não existem problemas. O Silva Mind Control dizia assim, se o problema que você tem solução, então tá. Se não tem solução, o que você tem que fazer? Não se preocupe. Porque se tem solução ou não tem, é não se preocupar. E isso, imagina, Silva Mind Control, era controle mental. Hoje nós estamos muito além disso. Mas foi um ensinamento que foi muito importante naquele tempo. Trouxe muitos resultados. Então, cada coisa tem que ser aproveitada, saboreada como única. Às vezes a pessoa pega, a meditaçãozinha é tão furreca, o que eu vou perder meu tempo? Faça para ver o que acontece. Mas faça com amor, com dedicação, se entregue, você vai ver a transformação. O campo quântico vai mudando. Existe uma modulação ou uma massagem energética no seu corpo físico, mental, emocional, e isso faz a diferença. Porque quando a gente abre o nosso coração, abre-se a nossa mente divina, é outro processo, né? Coração divino, mente divina, o que ocorre é se transformar em co-criadores. Você pensa com clareza, então cria uma imagem. Sente isso, já começa a existir. Depois é só falar corretamente sobre isso com as pessoas certas, não com o Zeca Espinheira, e entrar numa ação empreendedora para que isso se realize. E confie, é ali adiante, está tudo aqui. A gente que tem uma ideia de fronteira, distância, quilômetros, quando você entra nesse nível multidimensional, tudo isso se termina. E está tudo diante de você. Se levanta as cortinas, os véus de Maia e se revela a realidade do mundo que Deus criou para nós. Que, em primeiro lugar, somos nós. Esse mundo que nós somos é o reflexo desse céu superior. E nós refletimos para o céu superior tudo que nós somos. Então, está na hora de refletir o melhor. E quanto mais fizermos isso, mais perto esse céu chega de nós. Então, é isso, gente. Vamos acordar. Eu ouvi muito tempo da minha vida as pessoas dizer assim, vamos renascer. Não, ninguém renasce, não. Esqueça isso. Você desperta a cada minuto, a cada hora, a cada dia. Há sempre um despertar. O renascer, segundo a morte, é outra história. Não se preocupe com isso. Trate de despertar, porque uma pessoa desperta, ela não se engana mais a si mesma. Ela não engana os outros, porque ela sabe que está tudo revelado diante da consciência que é divina. Então, termina essa lei de Gerson que existe, não só no Brasil, muito forte, mas no mundo, de tirar proveito. Não se tira proveito. O que eu posso oferecer agora? Ofereça. Não espere nada de volta, porque você já tem o universo divino à sua disposição. E você recebeu. É isso que queriam dizer, que aquilo que de graça você recebe, de graça você entrega. É essas coisas. Não é o tempo que você estuda, não é os cursos que você faz. É a graça da sua presença divina que tem que se iluminar para envolver as outras pessoas quando elas não estão bem e aquilo for para elas como um abraço de acolhimento. Não importa a distância, seu pensamento vai até lá. E essa pessoa pode ser salva de um momento de tristeza, de mágoa, de verdadeiras loucuras que ocorrem no nível da mente pelas influências de satélites, de seres, enfim. Isso tudo não importa, porque nós somos muito maiores. Cada pessoa que despertar, ela consegue movimentar as estrelas. As pessoas não acreditam nisso, cara. No tempo que me permitiam fazer essas coisas, eu mostrei muitas coisas para as pessoas, para os grupos fechados. Na Ilha de Páscoa, eu levantei as ondas, eu baixei as ondas do mar na frente de todo mundo. Não era eu. Era a divina presença dentro de mim se manifestando para mostrar às pessoas o que é a cocriação. Nós fizemos um trabalho com um cristal que eu trouxe do México com todas as linguagens divinas, criando uma ponte de luz para os mundos superiores. E as pessoas viram sair do cristal o arco-íris e ele se estendeu no céu para todo mundo ver. Num lugar sagrado, eu materializei uma pedra que está aí até hoje, uma pessoa pintada de azul, com símbolos cósmicos nela,
que caíram nos pés das pessoas, elas tiveram que tocar a mão para acreditar. E assim foram tantas coisas maravilhosas. Numa noite, Paulo Veneziano pediu para mim, você, como já passou pelas Pleiades, hoje eu vou abrir o céu e você vai mostrar as Pleiades para eles. Você vai apagar as estrelas, você vai fazê-las brilhar e vai deslocá-las no céu. E é possível. Pessoas filmaram, fotografaram tudo isso. Naves que apareceram lá. As pessoas viram, fotografaram. Por quê? Porque era o momento de dar sinais. Depois eles me disseram, não faça mais. Você não vai dar mais sinais. Aquele que tiver o amor verdadeiro acredita. E aqueles que não tiverem testam. E sendo testados, nós estamos ao lado dessas pessoas para despertarem. Então não é tempo de dar prova. Às vezes eu tenho vontade de fazer de novo, mas não autorizam. E é tão simples, você erguer a mão e movimentar uma estrela, fazê-la brilhar, diminuir. Como que isso ocorre? Porque nós somos um só como co-criadores. E temos acesso a esse manancial que nada mais é que nos transformarmos em mago. A ordem de Melquisedeque, que criou a cosmoterapia, ela diz, você é um mago da ordem de Melquisedeque. Um mago branco, que faz magias de luz, que é magia de amor. E quando a gente faz algo com amor, as coisas acontecem. E quando alguém cético está diante disso, mas isso era naquele tempo, gente, quando começou tudo, 37 anos atrás. Hoje, você tem que acreditar no que você sente, no que seu coração consegue abarcar. Então, não resista, abra-se, dê chance do amor chegar. Não fique lutando para ler jornal velho. Seja por amor, seja porque você está apegado, crie o novo. As novas realidades só existirão se você passar a pensar, a sentir, a vibrar, a compartilhar esse amor, essa vibração, para criar a nova Terra, a nova realidade. Tenho que anotar aqui, Henrique, porque a outra eu anotei. Adorei a primeira, que você falou, e aí botei aqui no grupo e o pessoal adorou também. Passei uma borracha cósmica. Essa é fantástica, eu vou adotar a borracha cósmica para. Borracha cósmica nesse assunto aí, por favor. E essa, não fique lutando para ler jornal velho. Gente, essa caiu nos nossos pés, né? Pelo amor de Deus. É uma coisa que eu aprendi passando por isso. Porque eu tinha essa história de me segurar, porque eu tinha que ajudar, porque eu tinha que fazer. Aí na ilha o Paulo disse, você sabe por que você, numa encarnação, era chamado de ombros largos? Eu digo, não. Porque você era um índio muito forte e carregava tudo nas suas costas. E eu não estou falando de peso, dizer. Estou falando de você achar que você tem que resolver o mundo, que você tem que resolver as pessoas. Resolva você mesmo. E ajude as pessoas a se resolverem. Aí vai funcionar. Você está sofrendo, está chorando, meu filho. Você vai para um curso, faz todo mundo rir, volta para casa chorando sozinho no teu carro. Digo, é verdade, Paulo. E por quê? Porque você não está feliz. Porque você está numa relação que não funciona. Porque você está numa situação que você não cria. Não gosta, não gostou, nunca quis. Mas vai aceitando porque você pensa nos outros. Pense em você. Seja a autoridade da tua vida e passe para as pessoas essa condição. Que cada um é o criador da sua realidade. O que existe na nossa vida, nós atraímos e criamos. Eu nem gosto do termo atrair mais, porque isso é antigo. Agora é criamos. Tudo foi criado por nós. E nós podemos, como criamos, desconstruir rapidamente qualquer ideia, qualquer sentimento, qualquer vibração, seja ela em qual nível for, até no físico, para mudar tudo que está aí, que não é uma realidade que a gente quer. Então, quando as pessoas dizem, e a gente vê, mas está tudo horrível, pode olhar a televisão, eu não olho isso. Ou é um bom filme, ou é um bom documentário, boa música. Eu estou preocupado que está todo mundo falando em problema. Eu não quero saber disso. Eu sei que existe, mas aqui, no meu campo, eu vou criar uma outra energia. Outra energia. Outra vibração, porque tudo é vibração. É. Tudo. E a gente alimenta isso com essa mídia e a gente alimenta vibrações disruptivas, né? Os índios eram muito sábios quando diziam, você tem dois lobos, um bom e um mau. Qual que vai crescer e ficar forte? Aquele que você alimenta. Isso aí. Então, parar de alimentar coisas negativas. Fuja disso. Às vezes, aqui mesmo, eu digo para os meus, eu não quero saber, para de falar nisso, senta aqui.
Vamos botar uma música, vamos rir agora, vamos lembrar de uma coisa boa, de algo que a gente viveu. É assim. Mas o problema está ali. Ele está ali e vai continuar lá se você continuar olhando para ele. Para de olhar. Ou faça a cara feia para aquilo que é mal, porque ele dispara, vai embora. Querido Henrique, tem uma pergunta bem legal aqui que eu vou te passar, tem a ver com esse assunto que você está falando aí, ó. Como é da Kátia Ortega. Tudo bem, Kátia? Como eu devo proceder para não ter mais influências negativas? Acreditando que sou filho de Deus perfeito? Sendo assim, seremos mais condutores? Grata. Exatamente, Kátia. Não é acreditando, você é. Então não se trata de acreditar, se trata de assumir essa verdade. Aceitar. Eu sou um filho de Deus perfeito e o universo está à minha disposição como co-criador. O que é que eu quero, então, para mim? É ficar no passado, que é os depressivos, ou viver no futuro, que são os ilusionários? Não, fique no aqui e agora. Se você viver o momento presente para eternizá-lo, quando é que o amor fica eterno? Quando você namora todos os dias. No tempo do namoro é bom, é gentil, escreve bilhetinho, leva bombom. Aí depois esquece tudo isso. Quer chegar só na hora da noite para a cama e ter uma noite de amor. Não existe isso. Crie, na primeira hora do dia até a última, aquilo que você sonha. Mas não é você, é a sua alma. Entre em contato com ela. Pergunte para ela. Você que sabe o caminho, o que é que eu tenho que fazer ainda? O que eu preciso? Então, conhecer-se a si mesmo é a primeira chave. Depois o autoconhecimento e as práticas. Pronto. Iluminação garantida. E depois a ascensão. Práticas, né? Tem que ter. Práticas. Sem prática não tem jeito de transformar. Eu tenho também uma pergunta da Joelma, que ela pede se você fala um pouquinho sobre a cosmoterapia. Ela gostaria de saber sobre a cosmoterapia. A cosmoterapia é um raio de Deus que é quem te viu, quem te vê. Quando pega você, transforma. Ou transforma, ou transforma. Não tem duas saídas. Então, são técnicas muito simples de transformação interior para a iluminação cósmica. Se chegou na iluminação, a ascensão é garantida. Então, é um processo que vai curando as nossas feridas, vai curando as nossas mágoas, vai libertando nossos liames kármicos, que são os emaranhamentos familiares, etc. E a pessoa vai começando a perceber que os seus dons divinos começam a despertar. Visão espiritual, audição espiritual, intuição, discernimento, uma série de coisas que vão nos gabaritando a tomar decisões corretas e fazer escolhas corretas, que é muito importante. Então, a cosmoterapia é isso. Não é nada do fim do mundo, mas é muito eficiente, apesar da simplicidade. Funciona tanto que a hierarquia usa até hoje nos planos superiores. Mas, Henrique, eu sempre digo que tudo que é complicado não é de Deus, é a simplicidade. É difícil entender. Por isso ensinaram a gente que não existe atalho. E existe. Quando me entregaram a cosmoterapia, disseram para mim, isso é o atalho, filho. Agora te vira para explicar para a pessoa por que é o atalho. Mas só vai ser um atalho se a pessoa aplicar. Fazer o curso não adianta nada. Ou ela aplica, ou ela não anda para lado nenhum. Precisa aplicar gradativamente. Ela vai avançando patamares de lucidez e ela vai tendo um despertar consciencial e espiritual, e isso vai formando o mago e o co-criador. Ai, Joelma, que legal. Eu estou aqui com a Cirlei de Soy. Participei desse processo que você falou na Ilha de Páscoa, de fazer chover, ventar e, enfim, trabalhar os 4 elementos. Conhece Cirlei de Soy? Conheço. Conheço. Depois você conta para nós aqui. Tantas coisas em muitos lugares que aconteceram. Eu tenho fotos da Ilha de Páscoa numa noite que eu estava trabalhando com o pessoal. Eu tenho essas fotos. Uma hora dessa eu posso mostrar. Fotos com efeitos que apareceram naves do céu, 2 naves fazendo os mesmos movimentos, foram filmadas, foram fotografadas. Apareceu a imagem de Buda no céu. Raios sobre as pessoas. Isso era comum. Então, houve uma ocasião de um casal que estava na Pedra Sagrada aqui das Almas Gêmeas. Os 2 de Curitiba não se conheciam, se encontraram lá. E eu disse, vocês são almas gêmeas, então vocês prestem atenção. Mas as pessoas pensam que isso é só para ali curtir um pouquinho, um sexo. Não é isso, é muito mais do que isso. Tiraram uma foto deles, descia 2 raios dourados do céu, entrava na cabeça de cada um e vinha para o coração. Agora me pergunto se eles estão juntos. Não.
Sabe? Quando a mulher é uma guerreira, batalhadora, inovadora, e o cara é desculpe a palavra, um cagão. Gente, quando a pessoa não tem coragem de assumir uma verdade, de que você tem que se entregar, e aí fica pensando, mas ela é muito isso, ela é muito aquilo. Aí lasca, porque aí vai com a mente, né? E a mente Nós somos que nem uma cobra. Uma hora eu sou o rabo que empurra a cabeça, outra hora eu sou a cabeça que puxa o rabo, não importa. A questão é andar. A Janaína Gnatti, bem-vinda. Prazer, Janaína. Olha só, gratidão por te ver alcançando cada vez mais pessoas com seus ensinamentos e palavras de amor. É o momento de despertar e as coisas acontecem. Quem é a Janaína Gnatti? É a minha filha, meu cabeção de Oh, luz, coisa querida, muito bem-vinda. uma Muito bem. maga, a razão da minha vida, meus filhos. Que beleza. As bênçãos que Deus dá para gente, né? Mas, muitas. Todos os meus filhos, eu recebi o nome deles antes, deles nascerem, vieram. E a Janaína foi uma coisa mágica, desde pequenininha, cuidando da irmã mais velha dela. Era uma mãezinha muito antiga, muito velha, assumindo coisas maduras. E o que eu nunca esqueço dela é que a primeira vez que a gente foi à praia, ela pequenininha, ainda de fraldinha, no biquíni, ela foi entrando na praia, ela era muito rebolenta, assim, né? E ela rebolando, entrando na praia, olhou para mim, olha aqui, pai, a tua sereia do mar. É o nome dela. Essa é a minha Janaína. Dona Sereia, tudo bem? A Silvia Rodrigues. Que alegria ouvir essas revelações fantásticas. Eu já disse não para esta realidade negativa e bloqueadora. Agora é só aloha na minha vida. Maravilha. Tem também o André Mello. Tem que dizer não, mas tem que dizer sim, honrar as coisas que estão chegando. Isso é como uma chuva de bênçãos. A gente tem que se abrir para receber. Temos aqui o André Mello fazendo outra pergunta. É fato ou mito de algumas pedras melhorarem a harmonia de algum local? Se sim, quais seriam as pedras? Todo cristal é um ser vivo. É um Se ser você vivo. pegar um pedacinho de cristal sem cortar o sistema piezoelétrico, colocar na água e deixar para o seu filho, neto, bisneto, vão ver que ele cresceu. E os cristais guardam informações muito, muito especiais. Então, um cristal, tamanho do que cabe na garra de uma formiga, consegue guardar 800 mil informações. Aí nós chegamos no silício, que é usado na computação, que multiplica isso mais ainda. Cada pedra tem a sua utilidade. O cristal amplifica tudo que se coloca em redor. De preferência, uma dúzia que não se tire pedaço, como fazem hoje para vender. A ametista junto, ela transmuta tudo. Então, o cristal amplifica o trabalho da ametista. As obsidianas negras dissolvem coisas negativas. Só que não pode ser usada intermitentemente. Coloque uma debaixo do travesseiro, máximo 4 dias, aí tem que tirar, senão começa a vir muito pesadelo de limpeza. Cada pedra é preciso estudar. Elas são mágicas. Tem que estudar porque é muita coisa. Eles antigos guardaram na terra, nas pedras, as informações. Então, quando eu cheguei a primeira vez na Ilha de Páscoa, as pedras falavam comigo, o mar falava comigo, e eu pensei que eu estava ficando louco. Aí o Paulo disse, não, os elementais de cada elemento do reino de Deus, eles se comunicam, você está acessando essa linguagem. O que eles estão te falando? Estão me contando a história da Lemúria, estão me contando a história da ilha, estão me contando a história de cada um que está aqui. Então, se a gente ficar atento e colocar o coração nessas questões, a alma, a gente vai começar a compreender essas pedras, o que elas fazem tudo. A pedra é muito mágica. Eu sou encantado por pedra, porque o cristal ele vai se modificando perto de você. Ele fica enfumaçado, aí você conversa com ele, a carinha, fala, ele limpa de novo, porque ele vai tirando as suas coisas, vai limpando. Pedras são seres vivos, a verdade é essa. Não são só as pedras. Tudo é vivo nesse universo. Né? E uma coisa importante de falar de vivo, o oceano, ele não era salgado. Ele era doce. Os trevosos salgaram o nosso oceano para controlar a vida. Porque dentro da água do mar estão todos os componentes do nosso sangue. Aí colocaram o sal para cristalizar, para não deixar fluir, mas vai voltar a ser doce. Em Ganymede, as águas dos oceanos, que são maiores que a Terra, os oceanos da Terra, são completamente doces.
Que beleza. Gente, nós precisamos nos despedir hoje, né? Mas quarta-feira que vem o Henrique estará de volta e ele vai trazer um tema muito importante, que é essas novidades que estão chegando, que ele deu uma palhinha aí no início dessa live e você já pegou, então não perde quarta-feira que vem, se agenda aí 20 horas para estar aqui com a gente, trazer a sua boa energia e aproveitar essas novidades que o Henrique vai trazer, que são muito importantes para o ano de 2022, especialmente, não é, Henrique? Daí talvez a gente possa fazer uma transmissão de 5 minutos para as pessoas sentirem o que é a energia, como que funciona, como que ela chega até lá em você. Quando você está assistindo uma live, quando você está ouvindo uma música, quando você está lendo um livro. Claro que sim, vamos fazer sim. Fiquei muito feliz com a presença das minhas queridas amigas lá do portal, do assinante, Aquários TV Online, portal que está estudando muito todas a civilização lemuriana, o centro intraterreno de Telos. Ontem fizemos uma live ainda sobre o início da civilização Atlântida. As 3 primeiras pessoas que se filiarem lá, agora em diante, vão ganhar uma ativação iniciática comigo. Daí a Carla passa o WhatsApp para mim e eu marco gratuitamente. Ai, que alegria! Vocês vão ganhar presente hoje, maravilha! Corram, gente, corram! Para quem é novo aqui nessa live, o link está acima, está fixado acima. É um Netflix, tá? É um Netflix de conhecimento, sem nenhuma conotação religiosa, com total liberdade para você entrar e sair a hora que desejar. Não tem contrato e é uma parcelinha de R$ 39,90 por mês só. O nosso objetivo é que muitos tenham acesso a esse conhecimento. Atlântida, então, a gente está fazendo vários episódios sobre Atlântida, as energias e os segredos que eu comentei ontem na live com as meninas, toda a parte tecnológica que veio para a Atlântida, que foi inspirada para os atlantes construírem o maior império da Terra, ela está oculta até hoje, está oculta para o bem. Nós não podemos usar essa tecnologia, mas os seres do mal, né, detêm essa tecnologia como armas de guerra. Então isso tudo começa a ser descoberto agora e vocês precisam saber o que é. Vocês precisam saber porque vocês estavam lá, né? E agora tem essa responsabilidade de ativar isso aí. Acesso a tudo isso de novo, é muito importante. É muito importante. A responsabilidade de ativar tudo de novo nesse planeta e não ter o mesmo final é nossa. Nesses mundos e não lembra, eu até entendo. Agora, eu lembro detalhadamente tudo que eu passei na Atlântida, ao lado de Larion, de outros mestres, o que eu aprendi. E isso eu estou podendo fazer aqui hoje, depois da Lemúria. Enfim, é tanta e tanta e tanta informação, todas elas de grande valor para o crescimento das pessoas. Então tá. Eu espero vocês lá no nosso portal e o Henrique vai dar esse presente para 3 inscritos que quiserem comparecer hoje. Depois vocês me acessam aí, que eu passo para vocês lá essa maravilha. Gratidão, Henrique. E o WhatsApp, que daí eu já acho um buraquinho na agenda aqui já. Ah, que legal. Eu fico muito feliz com o teu carinho. Aí já pode comentar como é que funcionam essas ativações iniciáticas, que são todas mágicas. As pessoas às vezes pensam, uma coisa à distância funciona. Ó, teste, você vai ver. Tem que quebrar essas coisas da mente, já não dá mais para ser assim. Essas crenças viraram paradigmas e é tudo criações. Nada mais do que isso. A verdade é uma só. A energia não tem limite, ela flui de coração a coração quando eles se abrem, é óbvio, né? Então tem que... Eu emitindo aqui, conecto meu coração com você lá. Você está conectado de verdade com amor, você vai sentir, vai receber, e aí os seres podem trabalhar você. E é uma gama de seres bem especiais. Que lindeza, gente. Que maravilha. Então, agendando aí quarta-feira que vem, vamos de novo somar aqui com o Henrique, porque é muito transformador. A gente sente essa vibração. Eu aposto que você está sentindo aí também. Esse trabalho, esse momento nosso aqui é muito abençoado, é muito protegido e muito importante para esse passo. Vocês podem achar que não, mas é muito importante nesse momento na humanidade o que a gente está fazendo aqui. Trocando essa energia, esse conhecimento. Obrigada, viu, Henrique? Grande abraço. Eu que agradeço, cara. Às vezes as pessoas não têm ideia. Nesse tempo de conversa, 37 seres passaram aqui. Para se conectar, não é o Henrique que está falando. Né? Se forem esses 37 seres, Melquisedeque, entre eles, Buda Gautama, enfim, foram 37 seres. Só nesse espaço conhecer mais sobre a chegada dos anos. O seu toque de amor, a sua impressão digital daquilo que é a sua alma, eles passam isso para a gente.
E a gente tem que aproveitar isso com amor. Que Pode não beleza. o quanto quiser, mas teste. Seabra. Nossa. Gente, Ninguém boa é dono noite. da verdade, ninguém é dono da verdade. A gente tem uma parte dela e só por saber dessa parte vale a pena viver. Sim, vale a pena viver, Henrique, pode ter certeza. Pode ter certeza. Um super beijo, minha portuguesa, com certeza. Quero dar um beijo especial à Vânia, que está aqui de aniversário hoje. Muita, muita luz no teu caminho, Vânia amada, querida. Dia de aniversário é mágico, que é um dia que a gente renova tudo. Nossa, aproveita aí. Vânia estava muito feliz. Beijo grande, Vânia. Anabela de Portugal, Joelma, Rosinha Pedroso, Rosinha aqui de Canoas, Patrícia, Lígia e toda a Andréia. Nossa, super beijo para vocês. Compartilhem essa live com seus amigos que vocês estão precisando quebrar um pouco a cabeça aí. Abrir espaço para a nova realidade, né? Que está chegando aí. Gratidão, Henrique.